evangelho, pessoas se convertem e mudam de vida. As pessoas param de ser orgulhosas, se tornam humildes, param de ser egoístas e se tornam abnegados, pessoas que compartilham. As vidas são transformadas porque as pessoas aceitam o evangelho. Mas quando nós mudamos de vida, é importante entender o que é a verdadeira conversão, a verdadeira mudança de vida. É quando se muda o coração. Sabe, hoje é pregado muito uma conversão leviana. Um evangelho que fala só do amor, fala que Cristo muda a nossa vida, mas não fala da lei. Não fala que para isso é preciso a gente abandonar o pecado. O pecado é transgressão da lei. Então, para nós sermos convertidos, para sermos nova criatura em Cristo, nós precisamos de abandonar o pecado e se tornar uma nova criatura em Cristo. Para isso a gente precisa de reconhecer que erramos, que pecamos, que falhamos e entender a nossa necessidade de que Jesus transforme a nossa vida. E aí, assim, a gente entrega a nossa vida a Cristo e se torna uma nova pessoa. Sabe, a gente precisa de abrir o nosso coração para Jesus para que Ele possa transformar. E a gente precisa de entender uma verdadeira mudança só pode haver quando seguimos a lei de Deus. Porque Jesus nos deu o exemplo e Ele nos deu um caminho a ser seguido. Não é uma santificação, uma mudança de vida apenas de aceitar Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, a nossa vida é transformada à semelhança dele. E ele guardava os mandamentos. Por isso que nós somos transformados à semelhança dele. Bom, existem muitas histórias bonitas de conversão, mas uma história impressionante que faz nos entender a nossa necessidade de um Salvador e a nossa necessidade de que Deus é que pode transformar a nossa vida é a história de Davi. E eu vou ler com você na Bíblia. A história começa contando lá atrás, em 1 Samuel capítulo 13, em que Deus recusa a Saul como rei. Ele diz assim, capítulo 13, verso 14, você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um outro homem que será o chefe do seu povo, um outro homem que tem o coração segundo o coração de Deus. Então veja bem, fica bem claro que Saul abandonou a Deus, porque ele não seguiu os seus mandamentos. Então, para a gente seguir a Jesus, a gente precisa seguir os seus mandamentos. E ele escolheu Davi, um menino segundo o coração de Deus, que era parecido com Deus. Como que a gente pode se tornar parecido com Deus? A história de Davi mais conhecida de todos é quando ele derrotou o gigante Golias. Tem 3 pontos dessa história que mostram o caráter de Davi. Primeiro, ele se aproxima do acampamento e seu irmão faz desdém dele, despreza ele. E ele diz assim, o que está fazendo aqui? O que você quer aqui? E aí no capítulo 17, verso 29 de 1 Samuel, diz assim, o que foi que eu fiz agora? Será que não posso nem fazer uma pergunta? Disse Davi. Sabe, Satanás queria provocar ele para uma discussão, mas ele não discutiu. Ele falou, o que eu fiz? Eu não posso lhe fazer uma pergunta? A humildade de Davi. Depois ele vai diante do rei porque ele se propõe a brigar contra o gigante Golias. E sabe, nessa vida a gente enfrenta um gigante que é o pecado. E muitas vezes as pessoas tentam brigar com o pecado sozinho, brigar contra Satanás sozinho. E só Jesus pode nos dar essa vitória. Davi entendia que para lutar com o gigante ele precisava do poder de Deus. E ao chegar diante do rei, o rei Saul despreza ele, diz assim, mas como que você vai lutar? Você é apenas um garoto? E ele responde assim, lá no capítulo 17, verso 36. Eu tenho matado leões, ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Senhor, do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, no verso 37, e me salvará também desse filisteu. Davi coloca a sua confiança total em Deus, e não em si mesmo. Sabe, ao lutarmos nessa vida, ao sermos transformados por Jesus, a gente tem que ter a convicção de que Jesus é que pode transformar, e pedir para que Ele mude a nossa vida. E aí, mais adiante, quando ele vai diante do Golias, que é aquela história tão linda que a gente conhece, e o gigante está lá com espada, com escudo, com todos os apetrechos de um grande soldado. E Davi diz para ele assim, eu quero ler para mim não esquecer de nada, mas eu vou contra você, vem contra mim com
espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que você desafiou. Hoje mesmo o senhor vai entregar esse gigante em minhas mãos. Eu vou te ferir, cortar a sua cabeça e toda a terra saberá que existe Deus Israel. As moscas de Baal-Zebu vão se lambuzar do teu sangue. Essa multidão saberá que o senhor salva. Não existe homem nem Deus para deter Golias. E muito menos Deus para te livrar. Que sua morte sirva de exemplo para o seu povo. Hoje os servos de Saul se curvarão diante dos filisteus. E vocês serão seus escravos, para sempre. Golias, acabe com ele. Senhor, honra teu servo. Sabe, quando você coloca sua vida nas mãos de Deus, Deus pode te transformar. E nada pode nos abalar, porque Ele muda a nossa vida. Ele faz a verdadeira santificação. Quando a gente fala de santificação, como que é impossível se tornar santos? Nós vamos se tornar santos pela graça de Jesus. Aqui nessa terra começa a santificação, a gente vai ser transformado a cada dia. Mas para isso você tem que confiar que Ele é poderoso para te transformar. Fazer como Davi e entender que só Deus pode mudar a sua vida, só Deus pode te dar forças para vencer, para lutar contra o pecado, contra esse grande gigante. Que Deus possa transformar a sua vida, que você possa confiar nele, que Ele te faça a verdadeira santificação. Amém.